Olá, amigos e amigas, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da FAMERT, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Domingos Marculino Braille é professor emérito da Unicamp, professor emérito da FAMERP, nosso pró-reitor de pós-graduação. Esse programa chama-se Saúde e Companhia porque o propósito nosso é discutirmos a saúde de Rio Preto, do passado, do presente e do futuro. E chama-se Companhia também porque, além de mim e do professor Braille, nós sempre temos um convidado aqui na bancada para discutirmos os problemas atuais da saúde pública, não só de Rio Preto, como do estado de São Paulo e do Brasil. E hoje nós temos a honra de receber aqui o professor Gilberto Brito. O professor Gilberto Brito é um dos mais habilidosos cirurgiões do nosso departamento de cirurgia. O professor Gilberto Brito é professor adjunto do departamento de cirurgia e hoje eu o reputo como uma das maiores autoridades em cirurgia bariátrica. Ou seja, a população está obesa. Ao contrário até do que o governo chegou a pensar no passado, nós temos mais obeso do que magro. Professor Gilberto, explica para a gente primeiro, para o nosso telespectador, o que é a obesidade? A obesidade ela é uma doença crônica, ou seja, de duração prolongada. Ela é considerada inclusive uma doença do tipo inflamatória, como se fosse um reumatismo, e é uma doença que tem a capacidade de produzir outras tantas doenças, chamadas de doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão arterial e etc. Então, a obesidade é uma doença grave. Pois é, Gilberto. Quando é que conseguiu-se padronizar a cirurgia para combater ou evitar ou realmente resolver o problema da obesidade? Porque eu me lembro bastante que muitas tentativas foram feitas, né? Parecidas até com as atuais, e não sei por quê. Não dava muito certo. Eram feitos shunts, né? Curtos circuitos no intestino, etc. E não dava muito certo, talvez pelas condições cirúrgicas, talvez pelas condições metabólicas depois da cirurgia. Acho que isso é importante para a população. Acho que é uma parte mais importante que nós podemos examinar. Perfeito. Já no fim da década de 70, começou-se a pensar em tratamento cirúrgico para a obesidade nos seus graus mais acentuados, né? Porque a obesidade tem vários graus, a gente classifica em grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Então nunca se pensou e continua não se pensando em fazer tratamento cirúrgico para obesidades leves. Então quando se fala em cirurgia é para indivíduos que tenham 40, 50 ou mais quilos acima do seu peso normal. Então já no começo da década de 70 percebia-se que esses indivíduos padecem de várias doenças graves, que a sua expectativa de vida é muito encurtada por essas doenças, falando-se então em décadas de diminuição na expectativa de vida, e se sabia também que os tratamentos conservadores naquela época não tinham a menor capacidade de resolver esse problema, não tinham eficácia para resolver esse problema. Então os cirurgiões começaram a criar técnicas na intenção de resolver, baseado nos conhecimentos de fisiologia do aparelho digestivo, né? Eles começaram a interferir nessa fisiologia para induzir perda de peso. As primeiras cirurgias, Dr. Braille se lembra, inclusive alguns cirurgiões, Dr. Gilbertinho, por exemplo, chegou a fazer aqui em Rio Preto, cirurgias de desvio intestinal. Essas cirurgias foram feitas por um período curto. Elas tinham uma capacidade muito grande de induzir emagrecimentos acentuados, mas causavam problemas gravíssimos de nutrição, de desnutrição proteica, desnutrição micronutricional, e os pacientes acabavam morrendo por causa dessas complicações. Então essas cirurgias foram abandonadas, mas não a ideia de que a cirurgia tinha potencialidade, tinha capacidade para resolver esse grave problema da obesidade. Então, a partir da década de 80, no começo da década de 80, algumas técnicas começaram a surgir, diferentes de desvios intestinais, técnicas mais relacionadas com o estômago, que induziam perda de peso mais pelo mecanismo que a gente chama de restritivo, ou seja, faz com que o indivíduo
sacie-se, coma menos do que está habituado a comer, e com isso eles emagreciam com menos chance de desenvolver problemas nutricionais. Então, essas técnicas começaram já na década de 80, quando eu estava nos Estados Unidos nessa época, em 1984, eu me lembro que uma das técnicas que só trabalhava no estômago, só mexia no estômago, técnica do Dr. Mason, já era realizada naquela época em mais de 150 mil pacientes no mundo afora. E a partir dali foram evoluindo, e hoje nós temos aí 15 técnicas cirúrgicas, né? Claro que tem algumas que são mais preferidas no momento atual, mas existe uma profusão de técnicas cirúrgicas, algumas já testadas há mais de 40 anos e que realmente funcionam bem. Sempre baseadas agora em redução do estômago. Na verdade é o seguinte, quando a gente fala, isso para o telespectador é interessante entender isso. As cirurgias, elas são capazes de produzir dois diferentes mecanismos indutores de perda de peso. O mecanismo restritivo é aquele que faz o indivíduo perder peso por comer quantidades menores do que ele come hoje. Esse é o mecanismo restritivo. Geralmente esse mecanismo está relacionado com o órgão que a gente chama estômago. E geralmente o cirurgião fez uma cirurgia para reduzir as dimensões do estômago. Quanto mais ou menos que reduz, Gilberto? Na técnica mais utilizada, que é a técnica chamada Fogg-Capella, Dr. Fogg e Dr. Capella foram os inventores dela, a redução é em torno de 95% a 99%. Então vamos dar uma ideia para o... 1 a 2%. Vamos supor, o estômago é volumétrico, mas tá bom. Um estômago normal... 1.500 a 2 litros, 1,5 litro a 2 litros de capacidade, ou seja, 1.500 ml a 2 ml. E aí ele passa a ter? E o estômago novo que esta cirurgia cria para ele tem uma capacidade volumétrica de 20 a 30 ml. E já é bom esclarecer, já que estamos colocando isso é meio assustador, né? Você fala, é uma redução tão violenta que dá a impressão que o indivíduo, se a gente transformar ml em grama, dá a impressão que ele vai comer por refeição 20, 30 gramas por refeição. Não é isso, ele come muito mais do que isso. Ele come normalmente 250, 300 gramas por refeição, tá? Porque boa parte do alimento que ele está mastigando, que ele está comendo devagar, mastigando, misturando com a saliva, ele fica semilíquido e esse alimento não para no estômago, ele vai direto do estômago para o intestino e é exatamente por esse motivo que ele consegue comer 250 a 300 gramas por refeição. Mas a ideia é que realmente tem uma restrição de espaço para que você não tenha a superalimentação. Eu gostaria de deixar aqui no ar para o próximo bloco, Gilberto, que você esclarecesse a diferença entre o que é uma cirurgia bariátrica e o que é a cirurgia metabólica. Esclarecer essas duas linhas. E outra coisa, como o professor Gilberto fala que a obesidade é uma doença inflamatória, nós sabemos que essa obesidade, ela faz com que as pessoas morram de outras complicações da obesidade, como, por exemplo, a doença cardíaca, a doença hepática, etc. Isso ele vai explicar melhor no próximo bloco. Por favor, não mude de canal. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano Unimed Rio Preto. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida. Nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Gilberto Brito.
Professor Gilberto Brito, professor do Departamento de Cirurgia, o homem que teve uma formação longa nos Estados Unidos e hoje ele é o chefe da cirurgia bariátrica. Ele coordena um grupo, eu gostaria até que depois ele falasse, um grupo multidisciplinar. Esses doentes são doentes extremamente complexos, onde precisa de uma abordagem multidisciplinar. Mas no bloco anterior, nós perguntamos ao professor Gilberto Brito para ele explicar claramente para a população qual é a diferença de uma cirurgia bariátrica e uma cirurgia metabólica. A cirurgia bariátrica era o nome inicial dessas técnicas. A palavra bariátrica vem de baros, que quer dizer pressão ou peso. Como a intenção primordial dessas cirurgias era induzir perda de peso, elas chamavam-se cirurgias bariátricas. Não faz muito tempo, aí uns 6, 7 anos atrás, começou-se a perceber que essas cirurgias tinham a capacidade de resolver doenças que a gente chama de metabólicas. O exemplo típico de doença metabólica é o diabetes mellitus, e muito antes do indivíduo perder peso. Então essas cirurgias, a gente começou a perceber quase que por acaso, que elas tinham um efeito metabólico antes do efeito bariátrico, ou seja, elas corrigiam doenças do tipo diabetes, dislipidemia, que é outra doença metabólica, alteração de colesterol, triglicérides, muito precocemente, né? Então aí começou-se a estudar o que estava por trás deste efeito metabólico. E aí se descobriu que a cirurgia bariátrica funcionava não apenas pelo fato de que o indivíduo passa a ter um estômago pequenininho, que se enche e produz saciedade com muito menos quantidade de comida. Mas essa cirurgia também produz uma série de outros efeitos baseados em hormônios produzidos no nosso aparelho digestivo, e hormônios que a gente genericamente chama de gastrointestinais. E esses hormônios, então, passaram a ser estudados e percebeu-se que a cirurgia produzia alteração na secreção desses hormônios. Alguns desses hormônios tinham a sua secreção tremendamente aumentada e outros tinham essa secreção diminuída. E um desses hormônios, chama-se GLP-1, ele tem uma ação favorável à cura do diabetes impressionante. Ele aumenta a capacidade do pâncreas, ele estimula o pâncreas a produzir mais insulina e diminui a secreção de um hormônio que é antagônico à insulina, que é o glucagon, e isso, resumidamente para a população, significa que cura o diabetes. Então, por isso que os diabéticos, em 1, 2 semanas após a cirurgia, quase todos eles já não têm mais o diabetes. Esse é o efeito metabólico. E é por isso que essas cirurgias passaram a ser chamadas hoje de bariátrico-metabólicas. Na realidade, é devido a um desvio que se faz no intestino, né? Eu acho que isso é importante para que o telespectador entenda, porque na realidade, além de diminuir o estômago, também o alimento vai ser desviado adiante do duodeno, que é onde desemboca o canal que traz o suco do pâncreas, né? Então, isso é uma mudança importantíssima. Eu fui aluno do professor Moura Campos, que ele tinha ficado muito tempo com o Cannon, que foi quem mais estudou aparelho digestivo naquela época da fisiologia. Tanto é que a gente tinha uma porção de cães com fístula de estômago, de duodeno, de intestino. Era interessante isso, porque a gente conseguia estudar, assim, boa parte disso. Estou te falando de 50 anos atrás. Você vê que, então, eu insisto sempre, não pense que o cirurgião é apenas um indivíduo que sabe manusear o bisturi e a tesoura. A cirurgia foi gradativamente saindo do plano simplesmente manual e passou para esse campo que o professor Gilberto está demonstrando muito bem aqui, de que cada vez mais o cirurgião é um fisiologista. E por isso, essa cirurgia, eu te pergunto, quanto ela tem de fisiologia e quanto tem de anatomia, vamos dizer assim, né? A anatomia a gente aprende, fisiologia precisa estudar. Essa é uma pergunta interessante. É até oportuno a gente aproveitar esse gancho e dizer o seguinte: quanto mais o cirurgião interferir na anatomia, ou seja, quanto mais ele modificar a anatomia com seu procedimento cirúrgico,
mais ele vai alterar a fisiologia também. E é exatamente essa alteração da fisiologia que traz à tona mecanismos que vão dar os efeitos que nós esperamos, os efeitos favoráveis para o emagrecimento, para a cura dessas doenças metabólicas, que a gente chamaria de os prós, né, os efeitos benéficos, positivos da cirurgia. E automaticamente, paralelamente aos efeitos positivos, sempre haverá também a ocorrência de efeitos colaterais ou reações adversas, né, que são os efeitos indesejáveis. Então, não há como separar essas duas coisas. Quanto mais você mexe, quanto mais você interfere na anatomia, mais mecanismos positivos, favoráveis ao controle das doenças aparecerão, ou seja, mais prós, mas inexoravelmente também mais reações adversas, mais efeitos colaterais. E é interessante, o Dr. Bert começou a dizer o seguinte: na anatomia normal, o alimento sai do estômago e entra no intestino delgado, que nós cirurgiões separamos, os fisiologistas separam em 3 partes. A parte primeira chama-se duodeno, a parte do meio chama-se jejunum e a parte final chama-se íleo. Com a cirurgia que a gente mais faz, de Fábio Capella, o alimento vai sair do estômago e cair próximo do íleo. Então, é um desvio relativamente importante que a gente faz do curso que o alimento, o trajeto que o alimento faz no trato intestinal. Então, ele não passa mais pelo duodeno, não passa mais pelo jejunum, cai diretamente no íleo. E é essa anormalidade que estimula o íleo a produzir hormônios do tipo GLP-1, PYY. Esses hormônios, além do efeito do GLP-1, que eu já disse, antidiabético, eles também são potentes inibidores do apetite. E diminui a área de absorção também, não é? No caso da cirurgia de Fábio Capella, a diminuição da área de absorção não interfere com a absorção dos alimentos, proteínas, carboidratos e lipídios. Que era a ideia antiga que havia, né? Essa era antiga. Então houve um período em que se pensava erradamente. Essa que foi a verdade. Porque achava assim, não, vou diminuir a absorção e com isso eu vou resolver. Não, essa operação tem muito mais inteligência. Você reduz o estômago e você faz esse desvio que foi inteligente, talvez até por acaso. Por acaso, foi por acaso. Foi umas grandes descobertas. Nas tentativas, né? Foi tentativa e erro, coisa que acontece com todas as matérias. Mas eu te pergunto, Gilberto, porque isso interessa muito, a cura do diabetes é uma grande esperança, porque o diabetes é a pior doença que possa existir no mundo, mesmo depois do advento da insulina e dessa insulina atual, que é uma insulina praticamente igual à humana, que é feita com sistema de DNA recombinante. DNA recombinante, que é genética. Mas eu te pergunto, Gilberto, se a cirurgia é muito efetiva para diabetes insulino dependente, o quanto ela é efetiva para o diabetes que não é insulino dependente? Ela não é efetiva para o diabetes do tipo 1, que é um diabetes onde o indivíduo, o organismo dele, não produz insulina. As células produtoras de insulina foram detonadas por autoimunidade, né? É uma doença autoimune, o diabetes tipo 1. Então, para diabetes tipo 1, essa cirurgia não tem nenhum efeito. É o diabetes do jovem. Exatamente, que é o diabetes, inclusive o indivíduo geralmente magro, né? Já o diabetes relacionado com a obesidade, dependente da obesidade, é o diabetes tipo 2. Então, é para esse diabetes tipo 2, o pâncreas ainda tem capacidade de produzir insulina, que a cirurgia tem a eficácia de resolver esse problema em torno de 90% a 95% dos casos. Gilberto, eu gostaria de fazer um comentário, nós vamos precisar fazer um break aqui agora, mas o homem talvez seja o único animal que coma sem fome, não é? Porque o seu cão, você põe ali a comida, depois passa a fome, ele vai embora, não adianta você botar uma coisa bonita para ele comer, que ele está satisfeito. E essa cirurgia, ela mexe com um dos melhores prazeres do mundo, que é a comida. Então eu gostaria que no próximo bloco você explicasse qual é o impacto psicológico nesses pacientes pós-cirurgia bariátrica. Vamos para o intervalo e voltaremos rapidamente.
viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano. Unimed Rio Preto. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida, nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Gilberto Brito. No bloco anterior, nós fizemos o seguinte comentário, que um dos maiores prazeres da vida é alimentar-se. E quando você faz essa cirurgia, você cria diretamente uma alteração nesse ritmo desta pessoa. E a pergunta é, professor Gilberto, qual é o impacto psicológico nessas pessoas que fazem essa cirurgia bariátrico-metabólica? Bom, antes disso, nós temos que lembrar o telespectador que ele pode assistir a nosso programa, Saúde e Companhia, seja na televisão, pelo Canal 7, ou no mundo inteiro, em qualquer lugar em que exista um notebook, um computador. Basta entrar tvriopreto.tv. Muito simples o endereço, está mostrando aí para vocês. Celular também. E pega nos smartphones também, sem nenhum problema. E façam perguntas, nós estamos às ordens aqui para atendê-los. E o e-mail é muito fácil também, é atendimento@tvriopreto.tv. Não se esqueça de nós. E nós queremos lembrar também, Renato e Gilberto, que nós estamos aqui com o patrocínio da Unimed Rio Preto, do HB Saúde e da Unorp, que prestigiam esse programa. Nós agradecemos muito a eles. Renato, então, essa é uma das grandes preocupações das pessoas obesas quando elas pensam ou quando elas procuram essa forma de tratamento que é o tratamento cirúrgico. Elas geralmente são informadas por outras pessoas de que ela está fazendo uma loucura porque vai perder o grande prazer da sua vida, que é comer. Isso é absolutamente incorreto. O indivíduo, depois de operado, ele come quantidades menores, mas de qualquer tipo de alimento, e a sensação de saciedade, de que estou satisfeito, comi até ficar satisfeito, ela é preservada, a cirurgia não tira isso. Então, o indivíduo passa a comer quantidades menores e passa, inclusive, a ter, de fato, mais prazer, porque ele passa a degustar melhor, ele passa a sentir melhor os sabores do alimento, o que normalmente antes, por um impulso biológico, que é o de comer vorazmente, que a gente carrega na nossa biologia, né? Geralmente, como os outros animais, a gente também tem essa relação biológica com os alimentos, a gente encontra alimento, você quer devorar na maior quantidade possível, o mais rápido possível. Isso é um comportamento biológico de sobrevivência. Se você imaginar que isso é importante, por exemplo, para o leão africano, né, essa mesma característica está presente em nós. Então, comer grandes volumes, rapidamente, praticamente sem mastigar, que a gente acha que isso chama-se prazer de comer, não é. Prazer de comer é você estar, por exemplo, na Torre Eiffel, em Paris, num tremendo restaurante, né, caríssimo, e pega... Agora em Franco, e aí você pega pratos maravilhosos, com odores, aromas, alimentos com texturas especiais, e aí você degusta esse alimento comendo devagar, entendeu? E isso é realmente o prazer de comer. Da mesma forma, o prazer de beber, por exemplo, vinho, por exemplo, não é pegar uma garrafa de sangue de boi e virar no peito, glu, 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 é você pegar um vinho de alto nível e dividir com seus amigos, cada um degusta um pouquinho, né? Então, há realmente uma conceituação errada do que seja prazer de comer. E afirmo categoricamente, o indivíduo que opera não perde o prazer de comer. Uma coisa que é muito diferenciada no gordo, no obeso, com relação aos magros, é o apetite.
é o desejo. Isso de fato é maior no obeso do que no indivíduo magro. Mas isso também a cirurgia altera, porque ela diminui a produção do hormônio que estimula o apetite, hormônio esse chamado grelina. Nessa cirurgia que nós estamos comentando mais, de FOB e Capella, os níveis de grelina no sangue do indivíduo caem, portanto o apetite dele cai, o desejo, a taradice por comida cai. Bom, Gilberto, tem uma coisa que o telespectador precisa saber, que não existe cirurgia sem risco. Né? Você vai fazer uma cirurgia plástica, por menor que seja, ela tem risco. O paciente que opera uma vesícula, ele tem uma mortalidade máxima, chance de 1% de morrer. Então, as pessoas que vão para uma cirurgia, ele tem que saber qual é o risco. E a cirurgia é sempre um balanço entre risco e benefício. Né? Então, qual é a mortalidade nas pessoas que fazem a cirurgia? É uma cirurgia de grande porte, é um paciente complexo, que é o obeso, normalmente com comorbidades, ou seja, tem outras doenças, ele é diabético, às vezes com lesão cardíaca, hipertenso. Então, qual é a mortalidade nessa cirurgia? A mortalidade, as pessoas têm que estar bem informadas sobre isso. Ela vai depender do próprio indivíduo, das doenças que ele já tem, da idade dele. Vai depender do hospital onde ele vai ser operado, se esse hospital tem uma boa infraestrutura ou não, e muito do cirurgião. Tá? Então, há diferenças nas taxas de mortalidade quando esses 3 fatores são colocados. Mas nos bons centros hospitalares, em mãos de cirurgiões bem capacitados, a taxa de mortalidade se tornou extremamente baixa. Nos Estados Unidos, nos centros de excelência para esse tipo de cirurgia, se consegue uma taxa de mortalidade média de 0,2. Isso é mais ou menos igual à cirurgia de vesícula hoje. E a nossa taxa, por exemplo, a minha pessoal, é 0,01%. Então é muito baixa realmente. No Brasil, como um país, gira em torno de 1%. Ainda mesmo assim, muito baixa. Gilberto, então chegamos ao final do programa, como o professor Braille falou, acho que nós precisamos fazer mais um programa para discutir essa doença importante. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para o nosso telespectador. Sim, a mensagem final é que, por enquanto, a gente não tem outra opção de tratamento para essa gravíssima doença que compromete terrivelmente a sua qualidade de vida e a sua quantidade de vida. Então, por enquanto, a cirurgia é a única solução para o problema que muitas pessoas, 3 a 5% da população brasileira tem, que é a obesidade mórbida. Não importa o ponto de partida, o que importa é a caminhada. É plantando que no final iremos escolher. Coralina. Professor Braille. Muito obrigado pela sua atenção. E a Coralina também eu gosto de falar, vou repetir uma frase dela que eu julgo muito importante, e é importante para o Gilberto, que é professor. Ensine tudo o que sabes e aprenda tudo o que ensinas. Esta é uma frase realmente de alto impacto para quem gosta de tratar de educação. Paz e saúde. Paz e saúde.